Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Digitalize, esse portal de acesso a muito conhecimento sobre digitalização de negócios, o como você pode utilizar plataformas de tecnologia, ferramentas digitais para você gerar renda, melhorar o seu dia a dia, ter mais eficiência na sua empresa, enfim. Aqui a gente convida as principais lideranças que estão atuando nesse processo de transformação do Brasil e do mundo. E hoje a gente vai falar de um tema que até então a gente nunca falou, que é como a gente pode utilizar os dados, ter um parceiro que faça a gestão de dados para melhorar a análise de risco da sua empresa, os mais diversos riscos, com fornecedores, para você comprar, para você se relacionar. A gente está vivendo um mundo cada vez mais colaborativo. Então, empresas estão se unindo com muitas outras para tentar acelerar alguns negócios. A gente vê bancos se unindo a varejo, varejo se unindo à mobilidade, agregando outros serviços e fornecedores. Tudo isso porque, como a gente está num ritmo muito acelerado de transformação, quem sai primeiro na frente bebe água fresca. Mas você sabe e conhece esses fornecedores, esses colaboradores, esses parceiros. A gente vai falar um pouco disso aqui, porque eu trouxe o CEO da Uplexis. Muito obrigado pela sua presença. Assim, de largada, por favor, se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória pessoal e também da Uplexis. De uma forma prática, o que vocês oferecem para todo mundo que está nos assistindo aqui, tem um negócio, assim, tem receio de com quem está se relacionando e, assim, o que na prática você pode ajudar a ter mais velocidade e eficiência nesse processo? Maravilha. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer aí estar junto com você aqui, Vitor, conversando sobre um tema que é o meu dia a dia e eu gosto muito, né? Tecnologia, dados, etc. Bom, falando primeiramente, né, sobre a minha pessoa, sou Eduardo Tardelli, né? Eu sou CEO da Pilexis. Já fui CLT, carteira assinada, né? Então, minha formação, eu vim da engenharia elétrica, fiz engenharia elétrica com ênfase em computação e software, e já entrei ali no processo de programação, então já fui um programador um dia, já fui líder, coordenador, gerente de projeto, tô naquela linha ali de gestão de projeto, PMI, metodologia de gestão de projeto, isso antes das metodologias ágeis, né? Ainda no processo tradicional. E, e também fui me especializar em administração de empresas, tudo, e trabalhei muitos anos em consultoria. Consultoria sempre desenvolvendo software, né? Então, Uhum. projetos de TI. E aí, quando veio a crise ali de 2008, 2009, quebra do Lehman Brothers, etc., e eu trabalhava no mercado bancário, né? Eu prestava consultoria para o mercado bancário, então deu uma congelada nos projetos e a gente tocava Tá. grandes projetos, né? De investimento de milhões, então tudo congelou, o investimento congelou. E ali, né, surgiu a oportunidade, né, a consultoria desapareceu, né, na verdade, na época ali, minha área de consultoria, eu trabalhava numa consultoria multinacional, mas a área de consultoria ali, mingou, e aí eu fui para o mercado e teve a oportunidade de empreender, né. Eh, e aí surgiu vamos dizer assim, a Upilex, mas na época a gente nem tinha ainda o que nós temos hoje, eu vou chegar até lá, né, o serviço que a gente presta hoje, mas surgiu nessa necessidade de capturar dados para facilitar processos de negócio, para auxiliar numa decisão mais eficiente, com menos risco, evitando perdas, né, ou diminuindo custos aí envolvidos na questão operacional. E sempre trazendo dados nesse processo de enriquecimento. Na época não se falava em cloud, na época não se falava em big data, inteligência artificial era algo que se falava no meio acadêmico, né. Então, enfim, e claro, né, o bichinho do empreendedorismo ali me picou enfim, aí depois a história, né, que a gente chega até hoje. Falando especificamente sobre a Pilexis, né, então a Pilexis ela nasceu nesse contexto de agregar dados, então o nosso expertise é capturar dados, dados que estão disponíveis, né, na internet, obviamente de forma digital, sejam dados públicos ou dados privados, e em cima desse know-how de capturar dados em grande quantidade, de várias fontes distintas, né, de uma maneira segura, eficiente, etc., a gente criou uma plataforma, que hoje é o nosso produto carro-chefe no modelo SaaS, né, software como serviço, que você adquire uma assinatura,
Então, o que que é essa plataforma? Então, a plataforma UpMiner, que é hoje o produto da Uplex, é uma plataforma de agregação de dados, onde em cima dessa plataforma você gera diversos relatórios, você consegue fazer análises, você consegue agregar dados e ter insights em termos de tomada de decisão, olhar um prisma muito maior em termos de risco mesmo, né? Então, o que que você está ali, qual o risco envolvido naquela operação, e aí entrando num processo, né, de conheça seu cliente, né? Então, know your customer. É um processo, então, seja num onboarding digital, seja que você está abrindo ali uma conta para aquele cliente, seja que você vai começar uma relação com aquele cliente, então conhecer bem aquele cliente ali, fazendo ali um scanning, né, um background check, que a gente chama, é você conhecer um pouco mais sobre aquela entidade, pessoa física ou jurídica que você está interagindo. Em processos de conheça seu fornecedor, aí entrando numa cadeia de suprimentos, onde você tem aí diversos fornecedores. A gente tem clientes hoje que tem mais de 1.000, 5.000, 10.000 fornecedores. Você entra no varejo, na construção civil, são centenas de fornecedores. Né? E vários escândalos de corrupção, esquemas de corrupção, de sócio laranja, de empresa fantasma, surgiram nesse contexto. Né? Porque você tem ali muitos fornecedores, né? E, então, a questão de esquema, de fraude, etc., até conflito de interesse que a gente fala, né, que é a correlação ali, né, fornecedor com funcionário interno da empresa, né, aí você tem ali um interesse específico que vai te gerar um risco operacional, né, e aí você entra no âmbito de compliance também. Então, tudo isso, né, a gente facilita nesse processo de agregar dados, de trazer conhecimento para o tomador de decisão. Esse tomador de decisão de risco, né, pode ser um compliance officer, pode ser um analista de risco, pode ser um gestor jurídico, pode ser um gerente de conta, pode ser um gerente de compras, entende? Pode ser um gestor público, que aí é o outro lado da moeda, né? O gestor público buscando aí devedores ou sonegadores ou esquemas de corrupção aí envolvendo pessoas e empresas, né? Que agora recentemente aí saiu até na mídia a questão lá do garimpo, né? Então, quantas empresas fantasmas estão por trás ali, né, do ouro que foi obtido ali, passando, né, enfim, tentando lavar tudo isso aí. Então, é nesse meio que a gente cresceu, né? A Uplex cresceu, né? E a gente tem crescido ano após ano nessa onda do compliance. Compliance antigamente, aí eu falando antigamente, vamos pegar aí estamos em 2023, né? Vamos pegar aí uns 10, 12, 15 anos atrás. Se falava em compliance só no mercado financeiro. Porque o mercado financeiro ele é extremamente regulamentado, né? Então, você tem Banco Central, você tem CVM, né? Você tem até todo o mercado aberto ali de ações na Bolsa. Então, ele é extremamente regulamentado, auditado periodicamente, etc. Você precisa atender uma regulamentação, legislação pesada em cima disso. Então, compliance já está no sangue do mercado financeiro, sempre foi assim. E aí, né, no âmbito né, de evolução mesmo, o mercado global, então buscando aí transparência das informações, né, os governos buscando cada vez mais serem mais transparentes nas suas ações, etc., essa questão da corrupção passa a ser um problema, né, no mundo. Né? Se você quer entrar no âmbito global de ser um player global, né, de você conseguir negociar com outros países, tudo, né, você precisa ter um índice de corrupção, porque isso envolve risco, envolve investimento, né, então investimento de fundos de fora, etc. Tudo isso está, de um jeito ou de outro, atrelado, né, nesse contexto de risco e compliance. Então, o compliance, né, e junto aí também, trazendo no âmbito Brasil, você tinha a questão dos grandes esquemas de corrupção, né, então, mensalão, Lava Jato, né, vários esquemas aí, né, os anões lá do orçamento. Então, enfim, coisas que ficaram à tona, né, na cabeça do brasileiro, vieram à tona, mas que de um jeito ou de outro sempre existiram, né, estiveram aí no dia a dia, né, envolvendo ali o lado privado, governo, política, tudo junto nessa mescla, né. Ainda lá no governo Dilma teve a sanção da lei anticorrupção, né, indo já nesse âmbito, né, do Brasil se tornar cada vez mais um player global e etc., está apto aí, enfim, a ter um selo de qualidade e trabalhar dentro das normas globais. Nesse movimento que a gente começou a surfar, trazendo a tecnologia, né, a inteligência dos dados, facilitando esses processos, né, reduzindo fraudes, auxiliando nossos clientes a tomarem melhores decisões, assumindo
menos risco ou estando ciente dos possíveis riscos que possam estar por trás de uma operação envolvendo um fornecedor, envolvendo um cliente, um parceiro de negócio, né? Então, é nesse âmbito. Eduardo, acho que você se apresentou muito bem, está muito claro, assim, o quanto que pode agregar, né? Eu acompanhei também esse processo até de profissionalização das áreas de compliance, né? Você citou o mercado financeiro. O mercado financeiro, até antes da Lei Geral de Proteção de Dados, já era adiantado com os PCI, com as políticas de cibersegurança, por exemplo. Você já tinha algumas autorregulações da Anbima, de tantas outras que foram aparecendo até em âmbito global, de Basileias e tudo mais. Não só na questão de compliance, mas questão de operação mesmo do mercado. E aí, no Brasil, foi assim, infelizmente, a gente precisou de uma lei, a Lei Empresa Limpa, na época, que é a Lei Anticorrupção, tal, que definiu a necessidade de compliance até para atenuar algumas penas e Sim, ter a exatamente. política efetiva disso. E aí, aí que tá, né? Assim, como é que você comprova que você tem uma política de compliance efetiva, não só no papel, mas na aplicação. E ter soluções como a de vocês, acho que dá a garantia de que realmente, ó, a gente está aplicando, está olhando, a gente assumiu ou não um risco alto, etc e tal. E assim, está falando de uma novela de poucos anos no país, essa de compliance, de profissionalização. Da mesma forma, está acontecendo também, e está muito incipiente no país, que é uma cadeia de fornecedores em cibersegurança. Então, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, aí você tem o Data Protection Officer, que praticamente nunca existiu no país, as pessoas foram surgindo, assumindo a bronca, aprendendo durante o processo, assim como teve no compliance, são monstrengos, assim, são profissões que são híbridas, né? Compliance é uma mistura de jurídico com RH, porque tem treinamento de pessoas, misturado com uma análise de risco, assim. Cibersegurança é outro monstro muito misturado. É, e essa cadeia, assim, de fornecedores para ajudar vai surgindo. Agora, na prática, ali no dia a dia, né? Que tipo de dados, por exemplo, você pode fornecer para alguém que assinou lá o serviço lá da Uplexis, só para a gente ter uma ideia, né? Assim, são dados, por exemplo, se a pessoa tem um processo sobre determinada coisa, ou são dados, por exemplo, a rede social, ou seja, obviamente, tudo isso são dados públicos, ou estão na rede ou são públicos em virtude do caráter dele, né? Um processo judicial. Que tipo de dado, assim, tipo, o que vem num relatório desse, assim, se você puder especificar para deixar mais claro, assim, porque talvez não, com certeza não tem aplicação só para compliance, né? Assim, são dados que já estão disponíveis, vocês dão uma organizada na parada e que sabe lá Deus quem está assistindo a gente ou nos ouvindo vai falar assim, pô, mas isso daí serve para uma outra coisa, né? Sim. Assim, a gente atende, são vários setores, a gente captura centenas e centenas de dados. Quem define o que que é relevante para, enfim, para tal finalidade é o cliente. Muitas vezes um dado é relevante para mim, o mesmo dado é relevante para mim, mas Uhum, no seu contexto não é. Então, uhum, primeiramente, a plataforma ela é 100% configurável. Você define, eu quero essa fonte de dados, eu quero essa fonte, não quero uhum. essa fonte. Você consegue colocar pesos em termos de importância para cada uma das fontes, né? Legal. E dando exemplos de dados. Então, primeiramente, né, órgão federal, Receita Federal. Então, por exemplo, na Receita Federal eu posso identificar, primeiro, se for uma empresa, né, onde ela está localizada em termos de endereço, se ela está ativa ou inativa, Uhum, né, quem são os sócios dessa empresa, as atividades, né, qual que é o KNAI primário, secundário, enfim. Então ali já tem algumas coisas interessantes que você pode usar, né?
Então, o endereço dela já pode dizer onde é que ela está localizada, se ela está numa região de fronteira ou não, que isso pode gerar também um outro tipo de risco, dependendo do tipo de empresa que você é, se você é uma empresa de logística, né, de transporte, etc. É, Outro tipo de informação, se a gente está falando de risco socioambiental, então Uhum. se a empresa tem licenças ali, né, no IBAMA, se ela se é uma empresa de transporte também, se ela tem ali as certidões que ela precisa ter, né? Riscos financeiros, então a gente também vai buscar informações nos birôs de crédito, né? Vai buscar informações relacionadas aí à questão financeira, né? Faturamento presumido e etc. Questões processuais, então também a gente varre aí os tribunais de todo o Brasil, na esfera estadual, na esfera federal, e a gente busca também, né, não é simplesmente o processo pelo processo, né, de um jeito ou de outro você tem que olhar a questão, né, qual é a classe processual daquele processo, Uhum. né, uma execução fiscal, é um despejo por falta de pagamento, é simplesmente um processo cível, né, então você precisa avaliar isso, entender também se a pessoa ou a empresa está como réu ou como autor, o Aham. valor da causa, se aquilo ali já foi arquivado ou não, se está ainda enfim, porque isso pode se tornar um passivo na sua operação também, dependendo de Uhum. como você olha. Então, você precisa avaliar várias esferas aí. Tem a questão também da mídia negativa, então estão falando bem ou mal aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, eh, nas listas restritivas, então dependendo se for uma pessoa física, você tem as listas restritivas aí, as nacionais, internacionais. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem ali a Transparência Brasil, que é um site mantido pela CGU, na Controladoria Geral da União. Ali você tem pessoas e empresas que estão sancionadas, estão proibidas de interagir com o governo, porque já tiveram problemas. Uhum. Então, enfim, são as blacklists que a gente chama, né? Que É. blacklist é um nome pejorativo, mas Uhum. são as blacklists. E não só como essa, você tem no mundo inteiro. Então, você tem a lista da ONU, você tem a lista da Interpol. Então, fulano de tal fugiu do Brasil, então ele entra na lista da Interpol. E tudo isso, dependendo de como é teu business, se você interage, faz trading, né, tá interagindo com fornecedor ou com cliente internacional, você precisa cruzar esses dados de alguma forma, Sim. né? Não, Então, faz toda a diferença. é. A rede social não. É que a rede social, sim, dependendo, desde que você consiga filtrar, porque tem muito ruído na rede social. Tem. Eu, por exemplo, Desinformação também. exato, né? Eu, Eduardo Tardelli, posso ser o Homem-Aranha. Lá no, né, no Instagram, no Sim. Facebook. Talvez no LinkedIn eu seja o Eduardo Tardelli mesmo, mas nada impede também do meu perfil ser fake, Sim. né? Mas claro, você conseguindo cruzar os dados também muito nessa linha, né? A gente entra também para auxiliar. Imagina que você está contratando alguém, você precisa validar alguns dados, aí você, pô, a pessoa fala que se formou, porque isso está muito comum hoje em dia. Você fala que se formou em É, tal é, faculdade, você vai ver o cara é, nem formado é, é. muito menos naquela faculdade, né? Então já teve alguns casos que surgiram na mídia, trabalho escravo é um outro exemplo. Então, Uhum. muitas vezes você está fazendo uma operação com uma empresa e ela, de um jeito ou de outro, se envolveu ou está envolvida com trabalho escravo. Isso é um risco de imagem para sua empresa, entendeu? Porque você está interagindo ali, né, com uma empresa que envolve ali trabalho infantil ou, enfim, Aham. que envolve escravidão. Então, são várias questões que, de um jeito ou de outro, surgem na mídia, mas que por trás, né, são empresas, pessoas transacionando, né, interagindo, e que, claro, dependendo do que você estiver fazendo, tem um risco. Então, imagina, por exemplo, um banco que emprestou dinheiro para uma empresa, mas não quis saber a finalidade, etc., e essa empresa usa esse dinheiro para comprar uma terra e desmatar uma floresta, ou para Aham. poluir um rio, Uhum. enfim, tudo isso é um risco e acaba Total. respaldando em você. Tanto é que já teve casos aí de, né, esse caso que eu comentei é real, Uhum. né? Eh, Enfim, então são várias situações. A gente está falando também, né, a gente fala de compliance, começou no mercado financeiro, hoje em dia você vê compliance em time de futebol, né? Então você vê aí times de futebol implementando programas de compliance, em igreja, né? Igreja, sem Total. fins lucrativos, etc. Mas sim, você tem lavagem de dinheiro em igreja. Então também, em criptoativos, né, então também, né, você tem uma transação ali 100% digital acontecendo, né, e isso também precisa ter um mínimo de segurança, regulamentação, claro, ainda é um cenário ainda que vai evoluir muito, a gente vai vendo muita evolução, mas o fato é, tem muita gente lavando dinheiro ali, tem um risco muito grande, seja de você ganhar e de você perder mesmo, de você perder dinheiro e ir pro ralo, né. Recentemente aí tivemos aí uma grande corretora de cripto que fechou no mundo, Uhum. né, e foi um escândalo, né. A própria questão, né, que a gente viu recentemente aí da Americanas, de um jeito ou de outro, tem um pezinho ali em compliance, né, nos processos ali auditados e etcétera. Então, enfim,
no que envolve, né, trazer essa informação para você conseguir ter um prisma maior, um panorama, vamos dizer assim, mais pés no chão, que você tenha mais variáveis para você analisar o risco que você está assumindo naquela operação, porque também risco zero não existe. Uhum. Mas você Uhum. entendendo o risco que você está assumindo, isso sim é o que nós fazemos, né? E nós auxiliamos nossos clientes e a gente tem aí cases muito bacanas, até com o terceiro setor. Então, imagina o terceiro setor que vive de doação. Pô, legal, vive de doação e tal. Imagina você receber lá 1 milhão de reais de doação e você vai ver, você vai puxar, é alguém do PCC que te doou aquele dinheiro. E você é uma instituição, eu não vou falar o nome aqui, mas você é uma instituição mundial, está em mais de 60 países, e você vive de doação. E você tem uma imagem reputacional, né, a velar. Uhum. Então, a gente também auxilia nesse processo também. Então, enfim, são coisas que permeiam o nosso dia a dia, que muitas vezes ali aquela coisa que não é, vamos dizer assim, você não consegue pegar, que é o software, Uhum. mas que você está gerando um grande impacto para a sociedade, né? Eu costumo dizer lá na empresa, né, que a gente está aqui codando, mas na ponta ali a gente está entregando um grande valor ali, que é efetivamente, né, redução de custo operacional, né, evitar fraudes, esquemas de corrupção, né? Então esse que é o bem para a sociedade, né? Total, total. Assim, essas pesquisas, assim, que eu pressuponho que é palavra-chave e tal, elas podem ser automatizadas ou assim, a pesquisa é, assim, manual, pesquiso um por um, como é que é? Então você, claro, né, com software você consegue fazer de uma maneira massiva também, programar para entrar em lote e processar aquilo durante um período, mas a entrada pode ser um nome, pode ser uma parte de um nome, Uhum. pode ser um documento, um CPF, um CNPJ, uma placa de um veículo, enfim, tem vários tipos de entrada, depende da fonte. Tem fonte que exige mais de uma entrada, então eu preciso do nome e da data de nascimento. Tem outra fonte que não, eu preciso ali eh, de um usuário e senha, e aí é uma fonte privada que aí o usuário configura na nossa plataforma e a gente consegue automatizar esse processo, Uhum. né, que é, de novo, é um processo de agregação de informação. Então você pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, junta isso, e do jeito que você apresenta e você mostra esse dado na tela do usuário, você gera insights, ele consegue pensar de outra maneira que não necessariamente ele teria esse insight se estivesse analisando uma planilha Excel, por exemplo. Checagem de documento tem? Tem checagem de Como de é que é? RG. Eu subi um RG, eu quero ver se o RG é falso ou não? Sim, você consegue verificar se o RG é falso, você consegue verificar se um CPF existe ou não, se o CNPJ existe ou não, onde ele está. A gente está, inclusive, integrado com, né, com o Google, então você consegue chegar no nível, né, ali da rua. Pô, essa empresa existe mesmo? Aí você vai ver lá, ela está num terreno baldio, lá na cidade do interior. Aí você fala, Nossa. pô, mas esse é o fornecedor que eu vou estar interagindo? Né? Então você tem que entender, de novo, é um exemplo. Outras vezes a gente tem um outro aplicativo, né, que é a gente chama de árvore empresarial gráfica, que correlaciona sócio, empresas e parentes. Então, muitas vezes, você está avaliando uma empresa aqui, ela está bacana, ela está, Aham. não tem nenhum problema, mas aí você vai ver um sócio dela, esse sócio tem várias outras empresas, que aí você vai ver está relacionado com o irmão, e aí você começa a enxergar outras Aham, coisas, aham, entendeu? aham. Sócios laranja, né? Inclusive, assim, a gente teve um caso interessante com uma imobiliária que a empresa abria e fechava, o mesmo sócio, abria e fechava empresas da mesma atividade, em endereços diferentes para fazer a mesma coisa. Então ele abria, fazia um esquema, né, uma fraude, e depois fechava a empresa. Aí abria outra e a gente foi identificar isso cruzando alguns dados, né? Teve uma outra situação também, que o indivíduo era um fraudador, você ia no birô de crédito, estava tudo lindo e maravilhoso, você não tinha nada que desabonasse a pessoa. Mas aí a gente foi identificar uma mídia negativa que saiu, que o indivíduo cruzou a fronteira com, sei lá, 50 mil litros de uísque falsificado. A gente foi pegar isso numa mídia, entendeu? Que saiu ali num jornal que estava online, da cidade e da região. Entendeu? Mas Caramba. ali, se você vai olhar, pô, ali não tem dívida, não, não tem, tá tudo lindo e maravilhoso. Então, assim, é um processo investigativo mesmo. Você puxa um Total. rabinho aqui, que dali pode abrir todo um outro arcabouço de coisas que você não estava olhando. Só que, assim, você fazer isso de forma manual, assim, é humanamente impossível, né? Uhum.
Então você tenta reduzir. Claro que com o software, com tecnologia e etc., você consegue abrir esse prisma de uma maneira muito maior e começa a visualizar coisas que você não via. Você era cego, simplesmente, olha, eu estou olhando isso aqui para tomar minha decisão e estou feliz, está funcionando, é assim que eu funcionei até hoje, né? Aquela coisa, pô, sempre funcionou assim, né? Claro, mas você não está vendo tudo isso aqui. Aí quando você abre o leque, você fala, nossa, meu, mas eu não estava vendo isso, isso e isso. De novo, isso pode ser relevante ou não, depende do seu contexto de negócio. Eu vejo algumas questões operacionais que eu já passei na minha vida em relação a isso, assim. Uma delas é, assim, cada tipo de site ou de documento que você vai ler tem um formato diferente. Então, assim, uns são PDF, o outro até é foto. Isso Uhum, é muito comum, por exemplo, em poder público, assim, tem prefeitura que publica o diário oficial, que é uma foto de um documento físico, né? E aí tem uma outra dificuldade de ler um negócio desse. É, e a segunda é assim, em algumas bases, né, que busca esse dado, é pago. Então, por exemplo, você vai lá no Serpro, lá, a cada checagem que você pinga lá é um valor. uhum. Como é que vocês tratam essas duas questões, assim, operacionais, assim, de que forma? Porque, assim, em relação ao Serpro, eh, que é um grande processador de dados públicos, tal, Sim. governamental, como que isso impacta, inclusive, o preço? Vocês cobram por pesquisa ou é um mensal? Como é que é? Assim, a gente trabalha por planos, né? E dentro de cada plano você consegue trabalhar a questão de volume, quantidade de usuários e os aplicativos que você vai usar dentro da plataforma. Então você paga uma mensalidade recorrente, essa mensalidade é convertida 100% em créditos de consulta. E Uhum, se você extrapolar, é que nem conta de telefone, de celular, né? Que você paga o extra. Mas você tem aquela mensalidade e você pode usar 100% daquele valor convertido em consultas. E claro, cada consulta tem um valor, né? Então, um dossiê é um valor, né? Um view lá do Uplink é outro valor, né? E, enfim, a gente tem 16 aplicativos atualmente e outros em desenvolvimento, né? Então, tem aplicativo que você consulta dados do passado, compara com o presente, traz dados do birô, cruza tudo isso, você consegue visualizar de forma hierárquica, então, quadro societário e sócios de uma empresa. A gente tem outro aplicativo que é histórico empresarial, onde você, numa única tela, na linha do tempo, você consegue navegar, abrir ou fechar views, né? aham, Com mais detalhe ou menos detalhes de informação, a vida de uma empresa, né? Você não tem um timeline do Facebook, a gente uhum. criou o timeline da empresa. Desde do nascimento da empresa, abertura da empresa, endereço, quem eram os sócios, quando teve incremento de capital social, quando teve processos, quando saiu na mídia, e tudo isso na linha do tempo, você navega no passado e presente, né, para entender. Muitas vezes você precisa, para entender o presente, você precisa olhar o passado, Aham. né? Então, isso é um outro aplicativo. A gente tem aplicativo de busca de certidões, diversas certidões. Certidões de antecedentes criminais, certidão trabalhista, certidão de débito, enfim, um conjunto de certidões. Lembrando que a certidão, você consulta uma certidão, ela tem uma data de validade, Aham. né? Então, depois, assim, ela expira. Então, também a gente tem todo esse trabalho, né, de gerenciar essas certidões. Consulta de processos nos diários oficiais, nos tribunais de justiça, né? A gente tem também aplicativo para você você identificar conflitos de interesse. Então você entra aqui, imagina, uma lista de CPFs e uma lista de CNPJs. Entende-se, uma lista de funcionários com uma lista de fornecedores. E você cruza isso até o grau N. Você define na plataforma, você quer cruzar sócios e relacionados, e automaticamente o software começa a montar essas árvores, e se ele identifica qualquer correlação direta ou indireta, ele te apresenta. Aham. Né, de novo, você é o Aham. tomador de decisão, você vai olhar e vai falar que isso é relevante ou não é, entendeu? Pode ser um problema de compliance, Mas né. aí cada solução dessa tem um nome diferente? É Não, tudo. são módulos, né, são aplicativos dentro da mesma plataforma, Ah, entendeu? aham. E aí você, de novo, com aquele crédito mensal que você tem, você pode usar nesses aplicativos, entendeu? Ah, que ótimo. Então é bem pay per use, né? Assim, Sim, tem um sim, recorrente, óbvio, que é o deve ser o do licenciamento do software, sim. e aí depois por pesquisa. E tem outra vantagem ainda, que assim, a gente tem várias parcerias comerciais, a Apilexis, a gente tem várias parcerias comerciais com players de mercado,
com players que possuem outros tipos de dados. Então, por Uhum. exemplo, birôs de crédito, a gente tem parceria. Então, imagina que você pode acessar a informação do birô através da Upilex e não precisa ter um contrato com um terceiro. Aham. Você está ali dentro da plataforma, você está usando seu próprio crédito para consumir outros tipos de informação. Então, a gente também fornece isso. Então, no próprio pacote da plataforma, você recebe também aí o acesso, né? Vamos dizer assim, já disponível ali, só pegar na prateleira, configurar no teu perfil, já disponível para você usar enfim, de informações que se você fosse atrás, teria que assinar um contrato com cada uma das partes, de repente pagar um mínimo recorrente e etc. Que ótimo. Na prática, quem que são os seus principais clientes, assim, perfil? Você citou escritório de advocacia, é qualquer tipo de empresa? Sim, assim, na verdade a gente atende muito pequenas empresas, principalmente empresas médias e grandes, mas a gente tem sim também empresas pequenas, né, de pequeno porte na base, né, de clientes, né? Atualmente a gente tem mais de 500 clientes atendendo mais de 20 verticais de mercado. Então, assim, a gente é muito demandado pelo mercado financeiro, pela própria natureza, Uhum. né, da nossa origem, né, compliance. Então, assim, bancos, factories, fundos de investimento, que trabalham muito o processo de M&A, que precisa levantar, fazer ali due diligence, né, das investidas ou, enfim, de fusões e aquisições aí que estão rolando. E, claro, precisa identificar o risco nessa transação, muitas vezes está levando um passivo que você desconhece. Aham. Então, a gente entra de cabeça, né, auxiliando esse pessoal com a nossa solução. Escritórios de advocacia que recebem demanda das empresas, né, em processos de, terceirizar o meu processo de due diligence, cai com advogados. Fazer background check aqui também, cai com o advogado. Tem aqui um conflito de interesse, envolve o advogado. Então, o escritório de advocacia também presta serviço, né, ou auxilia as empresas nesse, vamos dizer assim, manter ali o compliance vivo e funcionando. Então, a gente atende muito também esse pessoal, né? Indústria, então também, né, a indústria que tem ali muitos fornecedores, né, o varejo principalmente, então a gente tem aí grandes varejistas, né, e outros tipos de varejo, meios de pagamento, que também agora precisa atender regulamentações do Banco Central, então precisa atender aí regulamentação, então também a gente auxilia, né, indo naquela linha que você comentou, que, tendo compliance, a empresa já, né, já consegue ali comprovar e consegue muitas vezes reduzir até uma eventual multa que venha acontecer e etc. Então, a gente auxilia também esse pessoal. Eh, Área de saúde, tem muita fraude em saúde, hospitais, né? Então, esquemas em hospital, o médico não pode ter empresa, mas aí ele bota a empresa no nome do filho, da esposa, e aí ele presta um serviço e tem conflito de interesse, porque o hospital também tem muitos fornecedores e muitos funcionários prestando serviço, Não, minha né? esposa é médica e assim, eu descobri que todo hospital é um grande shopping center. Sim, porque tem um fornecedor da gás, ou da agulha, ou do medicamento A, B, C, D, E. Aí tem, assim, desde materiais como gás, e, assim, tudo. Sim, Então, assim, ó, é um regime de compras absurdo, né? E nesse meio do caminho tem muita ineficiência. sim, Muita ineficiência. Aí, assim, aí você vai ver o plano de saúde e depois tá caro, você não sabe por quê, né? sim, Porque, assim, os valores de medicina já são muito caros, né? É um sim, procedimento. Mas por trás tem toda uma cadeia, assim, que é sim. violenta, é incrível, né? Como um Não, hospital contrata. movimenta, assim, uma cadeia enorme ali, uma cadeia enorme. Empresas de consultoria e auditoria Uhum. que, de um jeito ou de outro, usam, né, a nossa solução e complementam ali com skill humano para fazer uma análise. Então, imagina, gera ali um dossiê e complementa com uma análise humana e presta esse Sim. serviço para o mercado. Então, também demanda bastante. Eh, a área de aviação, a área de segurança. Então a gente tem, por exemplo, tem um cliente na área de segurança que é prestadora de serviço, assim, que aloca seguranças dentro das empresas, que dirige, que tem drivers, né, em carro forte. Então você precisa fazer background check, né, drivers de aplicativos. Então são várias aplicações aí e, de novo, né, buscando sempre trazer aí o máximo de informação. Aí, o cenário tem, tem mostrado que, assim, assim, esse volume de dados vai cada vez ser maior, então cada vez fica mais eficiente fazer essa busca, né? A gente está cada vez mais exposto, filmado, gravado, Sim, assim, sim, de imprensa, a reputação é um
ativo cada vez mais relevante. Então, sair numa matéria e aí não é verdade a matéria, isso pode gerar uma série de efeitos em cascata, assim, Sim. inimagináveis, né? E aí, assim, você até citou o sistema financeiro até tem muitas soluções para, você citou, coragem de crédito, por exemplo, que é um acesso a uma base para fazer um tipo de análise não de compliance e tal, mas de risco de oferta de dinheiro, por exemplo. Uhum. Você tem também como gerar uma previsibilidade sobre risco de fraude, já tem isso, mas tem um universo que cada vez é maior, né? Que assim, hoje todos os crimes que são praticados no offline, no presencial, podem ter algum tipo de interface no digital. E é muito louco o quanto que as empresas digitais estão cada vez mais tendo acesso a esse tipo de informação. Ó, pô, eu identifiquei que o cara, aquele CPF, aquele RG, cometeu algum tipo de ilícito. Uhum. E assim, eu tô falando desde pirataria até sequestro. Assim. E é muito louco como ah, o setor como um todo ele precisa se preparar também para isso. Porque, assim, em outras palavras, a gente não tem esse dado concretamente, mas a gente possivelmente tem mais informações sobre isso do que as polícias estaduais. Sim. Porque, assim, né, reconhecimento facial, geolocalização, endereço, tudo isso, né? Sim. E, assim, o que a gente vai ser capaz de fazer com esse volume de dados é impressionante. Assim, é um negócio, assim, inimaginável, né? Pô, agora a gente viu, mais recentemente, quando a gente está gravando esse episódio, a inteligência artificial, que você coloca lá alguma coisa para ela escrever o assunto, ela sai com o texto pronto. Sim. E assim, bem escrito, não dá para falar que tá ruim, não. Sim, você vai dar um conserto um pouquinho ali, conserta aqui, mas sai. Sim. Sim, é o início de um processo assim incrível, né? O quanto que a gente consegue tirar de insight reunindo esses bancos de dados. Sim. Obviamente, na solução de vocês estão indo com dados assim públicos Sim. ou publicados, né? Sim. E aí gerando esses insights. E como assim, tempo é recurso, é eficiência, é tudo, e é muito importante para tomar decisão rápida, no ambiente que está sendo transformado assim, num ritmo bizarro, é cada vez mais necessário, né? É, então, assim, a- a- somando a grande questão que é assim, a sua reputação hoje é muito importante, muito mais do que antes, né? Porque o efeito é em cascata. E o quanto de velocidade você tem que imprimir para uma tomada de decisão de negócio, porque senão seu concorrente é mais rápido, né? Eu falo por mim, assim, nas empresas que eu passei, o quanto de coisa que eu lancei de produto rapidamente, aí deu errado, eu já tirei de mercado, já mudei, já tô com um terceiro, nossa, mas assim, em 3 meses tudo isso acontece. Uhum. E como fica o compliance para acompanhar isso dentro dessas empresas é uma loucura, porque, assim, diferentemente da indústria tradicional, você pegar uma grande indústria, tá, ele tem um volume muito grande ali, é uma cadeia de fornecedores histórica, muitos agentes e tal, mas queira ou não, essa cadeia automotiva. Pô, cara, eu conheço esses fornecedores ali, mesmo esses 300 aqui, há muito tempo. É uma indústria pré-estabelecida. No ecossistema digital, com essas empresas que vão montando modelo em alta escala, assim, tipo, com muitos clientes, seja ele no B2B ou no B2C, assim, é insano, assim, o quanto que tem de novidade de dado, o quanto de velocidade que eu imprimo. Compliance fica perdido nessas empresas. Perdido. Ele é sempre o alvo a ser atacado pelo time que está desenhando produto novo.
Então, eu já cansei de entrar em reunião, que o cara tá dizendo, ó, vamos lançar um negócio aqui. Calma, a gente precisa analisar. Calma nada, temos que, ó, tem que lançar, vai, vamos, É. faz. O compliance, a gente costuma até brincar que o compliance ele não é chamado nos happy hours, né? Que o compliance officer ele fica às vezes fora vamos dizer assim, do É, dia a dia ali por causa disso. Ele muitas vezes ali. Compliance hoje em dia, óbvio, né? Eles já até entenderam e sabem, estão trabalhando nessa linha que assim, eles não podem ser contra o negócio. Eles têm que viabilizar o negócio junto com a área de negócio, mas mostrando os riscos para a uhum. corporação. De novo, você estando ciente dos riscos, mesmo assim você quer correr, ok, vamos em frente. Mas assim, o que não pode é fechar o olho e achar que tá tudo bem quando há riscos ali inerentes, né? Então, pro meu setor aqui, esse do ecossistema digital, que a gente tem muito acesso, assim, é inevitável ter soluções assim rápidas. E eu vejo, a galera faz tudo na unha. Contrato, compliance, porque, assim, é, na prática, assim, é obrigado, porque, assim, tá recebendo recurso de fora, um Uhum. investidor de Sim, fora, sim. maioria deles, os grandes e Isso aí. tal, vai exigir, entendeu? Só que, Sim. assim, a pessoa é contratada, aí, meu, tem que fazer o trabalho corretamente. Aham. E aí que gera esses conflitos, e a velocidade eu acho que é um empecilho muito grande ali Sim, para imprimir sim. essas análises e tal, e gerar esse feedback, ó, é muito risco, não é pouco risco e tal. E é legal, assim, ver como essa estrutura de compliance vem evoluindo, né? É, e assim, porque no Brasil, assim, toda vez que a gente lança ou profissionaliza alguma coisa, os especialistas saem, tipo, rapidamente aparece no LinkedIn a atualização que o cara virou especialista, né? Então, quando saiu o negócio lá da lei anticorrupção, o que tinha de atualização no LinkedIn, agora eu sou compliance e tal, era incrível. Tipo, cara, ninguém sabe real como começar essa história. Aí vem a galera dos cursos, aí Sim, depois vem e aí todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, sim, né? Mas sim. o básico do básico sempre é informação É, para fazer esse trabalho, né? vamos dizer assim, numa sociedade digitalizada, né, a era da informação, sim, você precisa ter a informação e de novo, né, informação de qualidade, que esteja ali disponível, né, num volume atualizada e etcétera, né? É isso mesmo. Eduardo, cara, foi um prazerzão. Aprendi bastante aqui com você. É, assim, deixa um recado final aí para quem quer conhecer vocês, como é que faz, acessa onde, busca como, tem que ligar para você, mandar um fax, como é que é? Não, assim, bom, a gente está em todos os meios digitais aí, mas assim, pode acessar o nosso site www.uplexis.com.br. Ali já tem um panorama mais ou menos das soluções, da plataforma, das funcionalidades principais. Pode solicitar um teste e ter uma degustação, Uhum. né? Inclusive, a gente também pode agendar uma reunião sem compromisso, né? Uma call, videoconferência, enfim, para conhecer a solução, até entender muitas vezes a dor, né, do cliente. E claro, fazer o teste e gostando. Também temos também APIs, né, então no próprio site também você pode acessar, todo o nosso marketplace de APIs, né, que são diversas APIs de todos esses dados que eu comentei, Uhum. né, disponíveis ali. Também já tem funções prontas, então consultas de homônimos, consulta online e offline na Receita, enfim, dados cadastrais, várias outras coisas ali que você consegue consumir através de APIs, né, para integrar aos seus sistemas, automatizar os seus processos de uma maneira simples, eficiente, né, com suporte, segura, né, a Uhum. documentação toda online ali, fácil de acessar, com gerenciamento de consumo, quanto que você está consumindo ou não. Então, de uma maneira que você fique tranquilo ali para focar no teu negócio e deixar a informação ali, né, com a gente, né, que esse é o nosso skill, know-how, né. Obrigado, Eduardo. E ó, você que ficou até aqui, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu joinha, deixar o seu comentário, porque a gente trabalha com dados aqui também. Deixe sua sugestão, a gente analisa, leve em consideração. E não deixe de assistir os outros episódios, tá bom? Até uma próxima. Valeu!